Tem um diagnóstico de dor na coluna que muita gente não conhece e que talvez possa ser a causa da sua dor. É o diagnóstico chamado síndrome facetária. Se você quer saber o que é isso, quais são os sinais, quais são os sintomas, como você sabe se você tem isso e principalmente o que você precisa de fazer para tratar, fica comigo até o final. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um curtir no vídeo se você gostar. Olá, gente, tem um vídeo meu aqui no canal do YouTube onde eu falo sobre ciático inflamado. Falo sobre algumas coisas importantes e tratamentos sobre ciático inflamado. Se você não assistiu esse vídeo e tem curiosidade de saber sobre ciático inflamado, recomendo que você assista, eu vou deixar ele aqui em cima. Depois que assistir esse aqui, tá bom? Só que no final desse vídeo eu falo em relação a uma outra coisa que às vezes passa confundindo aí um pouco com a questão do ciático. Muita gente faz essa confusão, acha que está com problema no ciático, quando na verdade pode estar com uma coisa chamada síndrome facetária. E eu fiquei de gravar um outro vídeo, né, falando sobre síndrome facetária, só que o tempo passou, outros vídeos vieram na frente, eu acabei me esquecendo e de vez em quando alguém me lembra, fala, olha, tem que gravar aquele vídeo de síndrome facetária. Enfim, chegou a hora de eu fazer esse tão sonhado vídeo que muita gente me pede por aí. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que são as facetas? As facetas são as regiões que a gente tem entre as vértebras que a gente tem na coluna. Então veja bem esse desenho aqui da vértebra da coluna e essa região é a região das facetas da vértebra. Cada vértebra tem duas facetas superiores e duas facetas inferiores. E qual é a função dessa região aí? A faceta tem basicamente duas funções. Uma delas é permitir os movimentos da coluna, movimento de flexão, de extensão, de rotação, mas também gerar estabilidade, ou seja, dar uma freada em alguns movimentos para eles não passarem do ponto. E quando acontece alguma disfunção nessa região, a gente tem o diagnóstico chamado de síndrome facetária lombar. Aqui eu estou especificando para lombar, mas pode acontecer na cervical e na torácica também. Lombar é mais comum. E aí uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer é, Felipe, o que causa essa coisa chamada síndrome facetária? A gente tem algumas ideias sobre as possibilidades de causa disso, uma delas é a genética. Então, ou seja, algumas pessoas já nascem com uma predisposição a ter alguma disfunção nessa região. Então, não tem muito o que fazer, é da sua genética mesmo. Segunda coisa é o envelhecimento, então os desgastes, as degenerações que vêm acontecendo ali com a idade, que é normal de acontecer. Entenda que isso não é um problema, não é uma doença, certo? É uma alteração que pode acontecer com a idade, pode gerar essa disfunção aí nas facetas da vértebra. E também existem relatos de quando a pessoa passa por um acidente, um trauma, uma queda, alguma coisa assim que teve choque lá, bateu, né? Teve uma lesão ali naquela região, também depois disso pode acontecer a chamada síndrome facetária. E quais são os principais sintomas que a pessoa com a síndrome facetária lombar vai relatar? Primeiro é uma dor na região lombar. A região lombar é a região inferior da nossa coluna, logo acima dos glúteos ali. A pessoa vai relatar essa região muito dolorida. Ela vai ter uma sensibilidade aumentada. Então, se eu vou lá e aperto com a minha mão ali aquela região, a pessoa dá um pulo, ela fala, nossa, dói demais aí onde você aperta. Exatamente se eu for com o dedo lá na região da faceta da vértebra. Onde está o problema, ela vai relatar a dor. Lembrando que nem todo mundo que aperta a região e sente dor significa que é uma síndrome facetária, ok? Isso é uma das características. Mas a pessoa também pode relatar uma dor referida nas regiões do glúteo, na região do quadril, na região do posterior de coxa. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma dor que pega do glúteo descendo para o posterior da coxa. Ela fala, ah, isso aqui é nervo ciático. Ela viu um vídeo, alguém falou para ela, então ela colocou na cabeça que é nervo ciático. Quando na verdade às vezes pode ser uma síndrome facetária que também pode ocasionar uma dor referida ali para a região posterior de coxa, glúteo e etc. Uma outra característica também é uma rigidez muito grande depois de períodos de inatividade. Então a pessoa relata que quando ela acorda pela manhã, ela tende a ter muita rigidez, muita dificuldade, principalmente de esticar o corpo. Ela acorda muito curvadinha assim, e aí tem que ir bem devagarzinho para as coisas começar a movimentar ali e ela conseguir esticar o corpo. Isso também pode acontecer quando ela fica muito tempo sentada, então fica ali sentada muitas horas, na hora que vai levantar, sente uma dor mais forte na região. E as pessoas com a síndrome facetária lombar também, se tiver de ficar muito tempo de pé, ela vai reclamar. A dor vai começar a ficar mais forte, mais forte, mais forte. E aí ela vai ficar sem jeito ali de ficar de pé. E mais uma característica também que eu vejo acontecer é a pessoa ter uma dificuldade no movimento de extensão da coluna
e ela vai ter também uma dificuldade no movimento de rotação da coluna, que nada mais é do que o movimento de dobrar para trás e o movimento de rodar, seja para um lado, seja para o outro, aí dependendo de onde que é o problema na coluna dela, vai ter essa dificuldade mais para um lado do que para o outro. E aí a pergunta que vem depois é: como que você sabe se você tem essa síndrome facetária lombar? Bom, primeiro você tem que ter dor na sua coluna, né? Pra gente partir desse pressuposto aí que pode ter alguma coisa. Aí você tem lá uma dor na sua coluna, na região lombar. É uma dor que quando alguém vai lá e aperta, fica mais dolorido, ali é uma região muito sensível. Você tem esses sinais clínicos que eu acabei de falar que pode acontecer, esses sinais e sintomas. Então você já tem o indício aí que pode ser que tenha uma síndrome facetária. Aí a pessoa pode então fazer um exame de imagem para ver se esse exame de imagem vai aparecer alguma coisa lá relacionada ao desgaste, à degeneração, que tem influência ali na faceta. De repente a ressonância pode mostrar com mais detalhe algumas coisas. Lembrando que o exame de imagem não é necessário em todos os casos, raramente ele é necessário. E aí existe um outro tipo de diagnóstico também, que quando os profissionais estão na dúvida ali entre o que é, o que não é, se o que faz e o que não faz, pode ser que o médico vai querer fazer uma coisa chamada bloqueio diagnóstico. O bloqueio diagnóstico é o procedimento do bloqueio, da infiltração, que a maioria das pessoas conhece, só que esse é um pouquinho diferente. Se o médico suspeita que o problema é na faceta, então digamos que a gente está suspeitando de uma síndrome facetária, aí o médico vai lá e aplica, faz através de uma infiltração, um bloqueio, uma dosagem pouca de medicação na região onde ele acha que está o problema. Então ele vai lá, faz a aplicação naquela região com uma dosagem pequena de medicamento para ver se a pessoa vai relatar uma melhora. Se a pessoa relata uma melhora significativa depois do procedimento, e essa melhora vai durar um dia no máximo, depois disso a dor volta. Ele bate o diagnóstico que de fato era uma síndrome facetária. Por quê? Essa medicação foi feita com o propósito de saber se ela ia diminuir a dor, porque foi feita lá no local onde estão suspeitando do problema. E como foi uma dosagem pequena, ela não ia durar muito tempo. Então só dura um tempo, né? Normalmente um dia, a pessoa depois relata que a dor volta. Ela tem uma melhora muito grande, depois a dor volta. Isso é o chamado bloqueio diagnóstico. Foi feito apenas para definir o diagnóstico da pessoa. A partir do momento que definiu que aquele é o diagnóstico, o tratamento vai ser voltado para a síndrome facetária. Felipe, mas todo caso precisa de fazer isso? Não. A maioria dos pacientes que eu já tratei não passaram por isso, não precisaram passar por isso. Por quê? O tratamento que a gente vai falar já já, eu não preciso de ter tanta certeza assim se essa síndrome facetária, porque a gente vai lidar com várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, para mim, como fisioterapeuta, fica mais fácil. Agora, para o médico, de repente, dependendo do que ele quer fazer, vai sim ser necessário esse bloqueio diagnóstico. E existe um outro tipo de tratamento também que eles chamam de radiofrequência, que alguns profissionais aí da medicina utilizam para tratar esse tipo de problema. E enfim, chegamos na parte do tratamento. Quais são os melhores tratamentos? O que a gente tem hoje para tratar isso? Primeiro, você vai esquecer tudo aquilo que você acha que é o tratamento que pode te ajudar. Como, por exemplo, ficar se enchendo de remédio, ficar só de repouso, ficar fazendo fisioterapia convencional, aquela do seu convênio, onde você vai 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana e fica repetindo aquelas mesmas coisas lá. Isso aí não vai ajudar muito, principalmente se você já tem essa dor há mais tempo. Se você começou com essa dor agora, e digamos que você tem uma síndrome facetária, o tratamento vai ser mais fácil. Só que você vai precisar de um bom fisioterapeuta do seu lado. Não tem como tratar isso sem pensar numa reabilitação musculoesquelética. E você só ficar deitada na maca esperando algum profissional ir lá e fazer alguma coisa, colocar alguma coisa em você, não é um tratamento efetivo para esse problema. Você precisa de um tratamento fisioterapêutico especializado, baseado em clínica, baseado em movimento, baseado em exercício. Só que tem que ser algo específico para você. Não dá para simplesmente você sair aleatoriamente fazendo aquilo que você quer, aquilo que você viu no YouTube, aquilo que alguém falou que é bom. Então eu recomendo fortemente que se você se identificou com isso aqui, o primeiro profissional que você tem que buscar é um fisioterapeuta musculoesquelético, de preferência especialista em coluna. Felipe, na minha cidade não tem, como que eu faço? Você pode fazer através do atendimento online, através da teleconsulta. Inclusive, se você quiser a minha ajuda, já atendi vários pacientes com esse problema. Entre em contato no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Mas digamos que você não está satisfeita com o tratamento fisioterapêutico, você acha que você precisa de um acompanhamento médico junto e às vezes você vai precisar mesmo. Só que o bom fisioterapeuta, ele vai saber disso e vai te indicar para o médico. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega para mim, eu identifico esse problema, a gente começa a tratar, o tratamento não está indo exatamente conforme deveria, tem alguma coisa ali que está meio travancada, eu
preciso que haja alguma intervenção medicamentosa ou até mesmo às vezes um bloqueio, eu vou encaminhar esse paciente para o médico. Ao mesmo tempo que ele continua o tratamento comigo, ele vai ao médico, faz o procedimento necessário, toma o remédio necessário e continua tratando comigo. Assim o nosso tratamento flui. A base do tratamento tem que ser a fisioterapia especializada. Mas, em alguns casos, o médico vai ser extremamente necessário também. Então, medicação e outros procedimentos médicos podem ser necessários para algumas pessoas. E como eu disse, um grupo ainda menor de pessoas pode ser necessário que faça a intervenção de bloqueio ou até mesmo a radiofrequência. E é isso, quem vai decidir é o médico que vai estar te avaliando. Bom, gente, espero que essas informações tenham te esclarecido sobre esse problema, que possa ter te ajudado a entender um pouco mais aí sobre a síndrome facetária. Lembrando que eu sempre falo, tenha muito cuidado com as coisas que você pesquisa aí na internet, principalmente no Google, nas buscas que você faz, porque aparece um monte de coisa escrita que na verdade não tem muita coisa a ver. Sempre escute os profissionais que são especialistas no assunto, que sabem o que estão falando, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.